Bora, vamos entrando! Empreendedoras de Moema, beijo pra vocês. Vamos entrando, pessoal, que coisa boa. Depois de uma super live de sucesso. Você viu só, eu tô com Lavigne Rose, com vinho rosé, blusa rosa, unhas rosas e um outubro rosé maravilhoso aqui no Empório do Cury. Vamos chegando, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa super live de vinhos rosé. Nesse outubro rosé, nesse outubro rosa para a maioria. Sejam bem-vindos. Depois do sucesso da live de espumantes, estamos aqui. Nosso sommelier Denis Trombino, parceiro, já está aqui com a gente. Vou baixar um pouquinho a música aqui, que ficou muito alto agora. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, pessoal, antes da gente começar, eu vou dar aquele aviso carinhoso, que nem a gente falou na semana passada, que foi um sucesso na live de espumantes. Vamos pegar esse aviãozinho que fica aqui embaixo, assim, ó. Sabe aquele aviãozinho que a gente fazia na sala de aula da escola? É aquele aviãozinho, vou até parar aqui a música. E vamos mandar pelo menos para 10 pessoas. Então vamos lá, pessoal. Inclusive eu vou fazer isso. Chama todos os seus amigos, as amigas, para participar dessa super live, onde a gente vai falar tudo sobre vinhos rosé. Inclusive eu já estou com o meu aberto aqui, ó. Um Pinot com Merlot, da Casa Ermelinda de Freitas. Eu já me servi. Tá uma noite linda aqui em São Paulo, não sou obrigada, né? Já me servi, já tô aqui esperando vocês pra gente poder falar tudo sobre o rosé. Então pega o aviãozinho e vamos lá, bora! 10 pessoas, todo mundo, mandando agora. Convida todo mundo, todo mundo. Ó lá, também tô fazendo isso. Bora lá, convida a galera e vem pra live. Que a gente vai chamar, pronto, já enviei para 10 pessoas, todo mundo enviar para 10 pessoas, imagina como, aonde a gente vai chegar com essa super live. Bora lá então convidar aqui o nosso sommelier Denis Trombino, que eu acho que ele já passou um convite aqui para mim, tá aqui. Fala aí para mim se tá bom meu áudio, gente, dá um joinha. Ó quem tá aí, hoje tá a família Cury em peso. Olá, opa! Vamos falar de vinho? Vamos falar de vinho? Rosé hoje, né? Vamos falar de rosé. Na hora que eu tô me escutando, meu som tá ruim, eu tô escutando meu eco no retorno. Deixa eu ver se eu tava te ouvindo e tava bom. Eu tô com o fone aqui, vou colocar também, que meu fone vira e mexe, ele cai. Não, deixa. Vamos ver. Bora lá, deixa eu ver. Eu tô te ouvindo, mas... Agora tá perfeito pra mim, não tô escutando o meu retorno. Nem eu espero que meu fone não caia, porque meu fone, sei lá, ele só funciona para ouvir música. Quando eu vou fazer live, ele cai, esse fone sem fio, meia boca. Vamos ver o que a galera fala, se tá bom. Agora começou o eco, só depois que o D entrou, começou o eco. A culpa sou eu, pô. Tá perfeito ou não? Fala aí, pessoal, vocês que... Agora tá bom, a Dani tá falando que tá bom ali, ó. Melhorou? Vamos ver. Melhorou? Tem que tá bom, tem que tá 100%. Agora tá ó. Isso, gostei do ótimo. Lá, minha cunha foi Vamos tá aumentar ótimo. aqui no volume. Denis, eu vou confessar para você que nesse dia aqui de calor de São Paulo, eu não resisti. Já abri, não sei você, qual vinho que você tá aí, mas queremos ver. Eu tô com o mesmo que o seu. Vou pegar ele aqui, tá no baldinho de gelo. Baldinho de gelo. Denis já explicou para mim. Olha aí, boa, um Pinot com Merlot rosé, né? Inclusive, a gente vai falar um pouco dessa, inclusive, eu vou perguntar para o Denis depois, no decorrer da live, a questão das cores dos vinhos rosés, porque a gente vai achar várias intensidades de cores de vinho rosé, que inclusive eu trouxe aqui para vocês verem a diferença dos rosés. Então, o rosé não necessariamente é tão rosé, né? Ele tem uma cor verdade. meio palha, né?
Não sei se posso dizer assim. Ele pode ir ali desde um rosé salmão bem clarinho até um mais cereja. Pode pegar um rosé de Malbec ou até um rosé de Syrah, que às vezes ele vai ficar mais escuro, né? Isso vai ter a ver um pouco com as formas de vinificação, a gente chega lá. Então, legal. Então, Dê, mais uma vez, bem-vindos à nossa live aqui no Empório do Cury, junto com o nosso parceiro sommelier, Denis Trombino, que está sempre nos ajudando a compor aqui nossa carta de vinhos e trazendo muito conteúdo para dentro do Empório do Cury, para que a gente possa passar para vocês muito mais confiança no momento de uma compra, no momento de uma decisão, da escolha do vinho, né? Então, esse conteúdo que o Denis traz para a gente, ele ajuda demais numa harmonização, em receber os amigos em casa, ou comprar vinhos para presente, ou seja, em qualquer decisão, o Denis traz um conteúdo maravilhoso que complementa o nosso trabalho. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, né? E vamos lá, vamos falar de vinho, né? Vamos falar de rosé. Vamos falar de vinho. Eu que agradeço, viu, Lala? É sempre legal aí. Todas as vezes que a gente faz esses bate-papos, para mim também sempre acaba despertando algum aprendizado, alguma coisa nova. É bem bacana. E uma coisa que é legal de falar, o Empório do Cury está chegando bem forte, aí Santos, São Paulo, já está com algum tempo durante a pandemia com o lançamento, mas está bombando já, a gente já fez algumas lives. Sempre que ficar alguma dúvida após live, pessoal, pode mandar para a Lala, ali no Empório do Cury, pode mandar um direct para mim, que a gente responde com o maior prazer, viu? Pode ter certeza. Vocês mandaram direct para a Lala de dúvida, mandar para mim. Show, com certeza. A gente responde tudo, a gente não deixa passar nada lá. Inclusive. Fiquem à vontade. Às vezes a gente não pega tudo aqui, depois as pessoas me cobram. Pô, mas eu perguntei, eu falo assim, desculpas, que às vezes eu não consigo pegar tudo. Mas manda no direct, fica à vontade para mandar no direct. Não, e a live, na verdade, a live de espumantes, ela foi muito, muito compartilhada, ela foi muito participativa. Então, a gente quer a mesma participação aqui na live de vinhos rosés, né? Foi muito legal. Foi muito legal e foi daquela live que partiu a ideia de fazer do vinhos rosé. Afinal, o Empório do Cury está no Outubro Rosé, onde toda a carta de vinhos rosé está com uma promoção incrível de 15% de desconto. A gente selecionou alguns rosés para que a gente pudesse entregar para vocês vinhos de conteúdo, mas com um preço sensacional. E são deles que hoje a gente vai falar um pouquinho, são dessa categoria rosé, que na verdade eu vou confessar uma coisa para você, Denis, eu sou uma eterna apaixonada por vinhos tintos, eu demorei para entrar no mundo do rosé, né? É verdade. É normal, né? Eu acho que a gente não tem esse hábito, né? A gente já tem uma certa dificuldade com vinho branco, né? A gente, eu digo brasileiro, de uma forma geral. E o rosé não é diferente, né? Ainda rola um certo preconceito, não só por questões de coloração, mas preconceito com o vinho rosé em si, né? Por falta de conhecimento, por falta de hábito e cultura, né? Mas pra gente, para isso tropical, a gente tem que dar uma chancezinha pro rosé, porque cai bem demais, viu, no verão. Então a gente poderia dizer que falta. Ó, inclusive, deixa eu falar uma coisa. Esse daqui tá sensacional. Então, assim, eu vi que tem pessoas aqui na live que estão com a gente que já comprou o Casa Ermelinda de Freitas Pinot e Merlot, que tá maravilhoso. Eu já dei aqui, eu já tô tomando, né? Então, assim, é puro preconceito, é falta de hábito, é costume. O que é, né? Porque. Tudo junto e misturado. Então fala um pouquinho. Eu acho, né? Mas aí fica o nosso palpite também, né? Mas eu acho que é tudo pessoal, misturado. Né? Pessoal. Um pouquinho do preconceito com a coloração, um pouquinho do preconceito com... mas eu não conheço rosé. Rosé? Pô, não, vou de tinto, ou de branco, rosé. A gente não tem esse hábito, é um pouco cultural também. Mas a gente está num país tropical, gente. Assim, o principal produtor de vinhos rosés é a França. E a gente sabe que a França é um país muito mais frio que o Brasil. E assim, 9% dos rosés do mundo estão na França, né? É muita coisa. E a gente no país tropical não está dando chance para o rosé, a gente tem que dar no verão. Para quem gosta de tomar vinho, chega verão muitas vezes, você fala, putz, eu não vou tomar vinho, tá muito quente, eu não vou tomar um vinho tinto, que é o que eu estou acostumado a tomar. Bom, vai no rosé. Por que não no rosé? Vai no rosé, porque ele é refrescante, você pode tomar 6, 7, 10 graus, dependendo do rosé, né? Então vai geladinho, tem rosés, a gente esse mês eu vou estar falando sobre alguns vinhos rosés em parceria com o Empório do Cury, né? A gente fazendo a campanha do Outubro Rosé do Empório do Cury, a gente vai falar sobre vários rosés, e tem rosés que são feitos para tomar com gelo,
para você ir lá e colocar uma pedra de gelo para ele ficar gelado mesmo. Não é aquele vinho que você vai ficar aqui assim, ó, na beira da piscina. Não necessariamente, você só vai botar ali uma pedrinha de gelo, deixar ele bem gelado e ficar tomando na beira da piscina, como se estivesse tomando uma cerveja, um suco, ou na praia, onde você estiver, né? Num lugar quente, numa noite sensacional. quente. Vou aproveitar que você falou da pedrinha de gelo, ó, a gente tem vários exemplos. Esse é um deles, o branquinho é o outro ali. Isso, ó, inclusive, ele já vem especificado aqui, ó. É isso aí. Beber com gelo, né? Então, ó, isso mesmo. Gelo, né? Beber com gelo. Um vinho francês que o Denis falou. O Cissan também. O Cissan é um vinho francês, né? E que também fala aqui, ó. Ele sugere, né? Or not, né? Served on ice. Tá aqui, ó. Servir ou não com gelo, né? Exatamente. Então, cara, é bom, o rosé é bom, é gostoso, é leve, pro verão ele cai super bem, além de ser um vinho extremamente gastronômico, né? Show, a gente vai falar sobre isso. Na outra live eu falei eu queria falar desburocratizar o vinho, eu falei desmocratizar, na verdade, tirar a burocracia do vinho. O vinho não precisa ser burocrático, eu não preciso só colocar numa taça chique de vidro ou de cristal, ficar... Não precisa, cara. Não precisa, você está numa beira de piscina, você quer botar numa taça de plástico, você quer tomar num copo de plástico, você toma. O importante é você se refrescar. Ele é um coringa. Eu posso dizer que ele é um coringa. Ele é um coringa. É um coringa. Mais até do que espumante na gastronomia. Olha só. Então isso já é uma pergunta. Mas até, a gente falou bastante sobre o espumante na última live, que por conta da variedade de doçor ali dos espumantes, ele também pode ser um coringão, mas o rosé ele é mais até. Mas então, me fala uma coisa, Dê, da onde se vem, assim, o que o rosé é o que? Uma composição do quê? Do tinto com o branco? Da onde que surgiu porque uva rosé, a gente não tem uma uva rosé, né? Como é que é essa composição? A gente tem uma uva cinza, que é a Pinot Grigio, né? Exato. A Grigio, que é meio acinzentada, ela é meio acinzentada. Mas é verdade, você tem, assim, as principais formas de produção de vinho rosé, existem 3. A gente pode falar, tem mais, a gente tem 5 ou 6 formas, a gente pode falar de cofermentação, a gente pode falar de transferência, e a gente pode falar de inúmeras não, né? Mas pelo menos 5 formas. As principais são 3 formas. O primeiro ponto é que o vinho rosé ele pode ser feito a partir de uvas tintas, ou ele pode ser feito de uma mistura de tintas com brancas, mas ele não tem como ser feito só de brancas, né? De uma certa forma. Por quê? A coloração, jamais pensem que a coloração de um vinho rosé a que se preze até hoje, pelo menos que eu conheço, seja de corante, né? Então, normalmente os rosés, a coloração vem da casca da uva, né? Então, vamos pensar um pouquinho a fermentação, um pouquinho lá atrás. A gente pega os cachos de uva, vamos falar de uva tinta, pegamos os cachos de uva tinta, tiramos o engaço, que são os galhos, né? Os galinhos da uva, colocamos ali. Então, a primeira forma, a gente pode fazer uma prensagem lenta, né? Uma maceração lenta. Você coloca as uvas ali, vai prensando bem devagarinho, bem levemente, vai criando um suco, um mosto ali, e esse suco ele já vai entrando em contato com a casca da uva, que é quem passa a coloração, e aí quando você acaba de prensar bem de leve, você já tira aquele mosto, aquele suco, separa da casca e vai fazer a sua fermentação do seu vinho rosé. É uma das formas. Então só para ver se eu entendi. O contato, e até para poder fazer com que tornar mais simples aí o linguajar do sommelier aqui, Denis Trombino. Por favor, desculpa se eu for muito técnico fazer. Imagina, que a gente está para entender um pouquinho como que funciona a questão do vinho rosé. Mas assim, então o contato com a casca da uva, ele tende a ser um contato menor, menos tempo, por isso que não tem a coloração de um vinho tinto. Sim, assim, sim. Nesse caso, que a gente está falando de uma prensagem bem lenta, ele quase não fica em contato, vai devagarinho ali, 2, 3 horas prensando, deixando o peso da uva ali descer sobre o suco, e o suquinho vai saindo já com uma coloração rosé, ele não sai tinto. É uma das formas. A outra, o que você bem frisou, você pode fazer uma maceração normal de um vinho tinto, tá, e separar depois de 2 horas, por exemplo. Você deixa em contato a casca da uva com o vinho, 2 horas, separa o vinho tinto, o vinho da casca, e aí você vai fermentar aquele vinho que ficou pouco tempo durante a maceração ali do vinho. Daí você vai fermentar ele, terminar de fermentar,
sem contato com a casca da uva. Mas ele ficou muito pouco tempo. Se a gente for falar de um vinho tinto, ele vai ficar 2 semanas em contato com a casca da uva. Tá. Então, por isso que a coloração do vinho tinto é muito mais intensa. Muito mais intensa. E a gente está falando de um rosé ali, ele vai ficar 2 horas, 4 horas, 6 horas, vai depender do que o produtor, o enólogo estão buscando, né? Eles estão buscando. Uhum. E, assim, falando só das 3 principais, tá, gente? Existem algumas outras formas que talvez não vale entrar no mérito. Uma outra forma seria o rosé de sangria, que na verdade Sangné, né, na França, ele surgiu na França, é uma das mais nobres, né? Que na verdade o que você faz? E como é que ele surgiu, né? O produtor pega normalmente os seus melhores cachos de uva para produzir os seus melhores vinhos da sua vinícola. E aí o que ele quer fazer? Ele quer concentrar um pouquinho mais o vinho dele. Ele quer ter um pouco mais de robustez no vinho, ele quer ter um pouquinho mais de corpo, quer ter mais tanino. Então ele faz uma sangria no vinho, tira um pouquinho do líquido, o vinho ele está em contato com a casca ainda. Ele falou, vou tirar um pouquinho do líquido, então proporcionalmente eu vou ter menos líquido com mais casca, então eu vou concentrar mais meu vinho. Então ele faz uma sangria do tanque, tira aquele vinho, vai ficar um pouquinho mais encorpado. Mandúria costuma fazer muito isso, para ter os primitivos de Mandúria, para ter vinhos mais robustos, mais parrudos. Entre inúmeros lugares que a gente vai ter vinhos mais parrudos, eles fazem a sangria. E o que faz com essa sangria? Continua fermentando, termina de fermentar, faz um vinho rosé daquela sangria. Então ele se beneficia porque normalmente você faz essa sangria nos seus vinhos mais top da vinícola. Então ele se beneficia de estar sendo feito com as melhores uvas, de uma forma geral, daquele vinhedo. É um rosé de sangria. É um rosé de sangria, que tendem a ser melhores. E por último, você pode fazer também um corte, né, de vinho branco com uva tinta, que também é muito comum. Você pode ter uma cofermentação, que chamam, que é de fazer a fermentação dos 2 vinhos, tanto da branca como a tinta. Obviamente, quando você fala separa... vinho de corte, você fala vinho de uvas diferentes, né? Exatamente, vinhos de uvas diferentes. E normalmente... de uvas diferentes, né? Exatamente. Normalmente, nesse caso, por exemplo, a gente tem Pinot Noir e Merlot. Então, um vinho de corte de 2 uvas. Se fosse um vinho varietal, seria de uma única uva. Tá. Então, você vai lá e fermenta aquele vinho das 2 uvas. Isso é uma cofermentação, também não é tão comum. Ou você faz 2 vinhos, um branco e um tinto, e mistura proporcionalmente até você ter a coloração, a formulação do vinho da forma que você quer. Já falei 4, né? Tem algumas formas. Ainda tem a transferência, que é um pouco mais complexo, que você tira, volta para o tanque para transferir, enfim. Mas não é tão comum de ser utilizado. Aproveitando que a gente está nesse negócio, nessa questão de corte varietal, a Nerina colocou... Uma pergunta da Nerina. Se vai descrito no rótulo que é de corte. Isso não necessariamente, né, Dê? Não necessariamente. O fato dele ser de corte ou não, no máximo você vai ver ali... Se for varietal, normalmente ele vem que é uma uva só. Tá. É mais comum estar no rótulo quando ele é de uma uva só e está o nome da uva. É mais comum. Tá, legal. Se for um varietal, não necessariamente, mas às vezes no contrarótulo o produtor coloca. Uma outra pergunta que fazem bastante, existe rosé mais complexo com passagem em barrica? Já chegou lá, Fábio. Uma outra pergunta interessante se vem escrito no rótulo qual foi o método de vinificação daquele vinho. Infelizmente não vem. No máximo ali você vai descobrir entrando no site do produtor. Se for sangria, muitas vezes pode vir sangria, porque de uma certa forma ele está relacionado a uma vinificação um pouquinho mais nobre, né? Um pouquinho mais nobre. Então, se for sangria pode vir, se for em francês vai estar S-A-I-G-N-E-E, Sainé, né? Não sei se é exatamente assim que pronuncia em francês. Mas se for sangria, às vezes até vem, mas legal. Você não tem muito como saber isso, como é que ele foi vinificado. Tá? A pergunta do Fábio se tem vinho complexo, isso, com passagem por barrica. Tem. A Provence é um dos principais produtores de vinho rosé, a gente vai falar, né, na verdade, bastante sobre a Provence. Não tem como falar de rosé e não falar da Provence. Os principais vinhos rosés no mundo estão na Provence, inclusive tem Grand Cru lá, Cru Classé, né, na verdade, classificações de Cru Classé lá, então tem algumas coisas bem interessantes. Dentro da Provence são, se não me engano, 9 apelações de origem, né, que são denominações que tem que seguir algumas regras, e uma delas, por exemplo, ele tem que passar, se não me engano, 18 meses em Bandol, acho. Ele tem que ter 50% da uva Mourvèdre
e ele tem que passar 18 meses em barrica antes de ir pro comércio. Em Portugal, se eu não me engano, os garrafeiras, garrafeira é uma classificação de vinho um pouquinho mais antiga de Portugal também. É difícil de ver um vinho rosé garrafeira, pelo menos por aqui, pelo Brasil, né? Talvez lá tenha bastante. Garrafeira também precisa passar um período de 12 meses antes de ir para o comércio, 6 pelo menos em garrafa, e eu acho que 6 em barrica. Eu acho que até Então tem vinho rosé barricado, sim. É até um ponto legal de você comentar, porque eu tinha a minha experiência com vinho rosé, que a gente tinha que tomar, que não era um vinho de guarda, né? Que não era um vinho para ser guardado, era um vinho que normalmente você toma ele jovem. Mas É isso. É. E o que a barrica pode interferir no sentido de manter ele numa estrutura jovem? O quanto que isso interfere? A barrica, aqui no caso do rosé, normalmente assim, salvo alguns casos específicos, porque eu mencionei Bandol lá na Provence, salvo alguns casos específicos, você vai ter vinhos rosés que pode ser de guarda. Mas eu diria que 99% dos rosés, se você pegar, na hora que você for comprar, e você tiver o mesmo rótulo, 2 safras, pega mais jovem. O vinho rosé, ele é para ser bebido jovem. A sua pergunta da barrica, o que ela vai influenciar? Ela traz uma certa estrutura a mais para o vinho, um pouquinho mais de complexidade ali, principalmente aromática, talvez. Mas não necessariamente ele passou na barrica, ele vai ter estrutura para segurar. Depende também qual é a uva, qual o tipo de uva que está sendo utilizado. Não é só a barrica que vai trazer essa estrutura para o vinho ter longevidade, ser um vinho longevo que você possa guardar. Então, é muito difícil você ter um vinho rosé de guarda. Existe? Sim, existe. Talvez esses Cru Classé da Provence, alguns outros aí também. O Miraval Muse, se eu não me engano, também passa um bom tempo por barrica. Existem alguns que passam por barrica que talvez você guarde algum tempinho ainda. Mas ainda assim, eu não arriscaria dizer que fica entre 5, 7, não passaria de 7 a 8 anos num rosé. É muito tempo para um rosé. Isso comprometeria a cor também, com certeza, né? Não também, além da cor, os aromas, a vivacidade do vinho, né? Na verdade, você quer um rosé refrescante, uma acidez alta, um vinho vivo, né? E você toma um rosé com um tempinho já a mais ali, que ele está dentro da sua curva exponencial do melhor que ele pode atingir, porque na verdade, se a gente for pensar em tintos longevos, ele vai crescendo, 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 evoluindo dentro da garrafa, aí ele chega num ponto que ele começa a decair, perder um pouquinho das suas características organolépticas, né, que são as características químicas, olfativas. Traduz, Denis, não vai todo mundo procurar no Google depois organolépticas. Organolépticas. São as características do vinho, as características químicas, né? Enfim, foi a primeira palavra que me veio à cabeça. Mas, então, se a gente for pensar num vinho tinto de guarda, ele vai subindo durante os anos. O rosé não, ele já começa lá em cima, ele já começa quase no ápice e daqui a um tempinho ele já começa a cair. É uma curva bem diferente se a gente tiver que traçar. Ela não é tão assim, né? Ela já é mais assim. Ele saiu da vinícola, foi para o mercado, a maioria dos rosés já está pronto para ser bebido no seu melhor, porque ele está fresco, está jovem, está com os aromas ali, a cor da pele. E ele sai para ser consumido, né? Exato, na grande maioria. Na grande maioria, né? Sempre tem os poréns no vinho, né? Sim, mas pode ter certeza que os vinhos rosés que são longevos ou algo assim, eles vão ser mais caros, vão ser vinhos que vão custar muito mais do que eles, vão estar destoando um pouco até na questão financeira, né? Vamos aproveitar e tomar um golinho, né, do nosso vinho que está maravilhoso, né? E eu vou pedir aqui para todo mundo, novamente, a gente está tomando, lembrando que a gente está tomando um Pinot com Merlot que está maravilhoso. Todo mundo pegar esse aviãozinho aqui, né, e mandar para 10 pessoas, para que a gente possa aí aumentar a nossa turma presente nessa super aula que o Denis Trombino está dando para gente. E já que a gente... Eu não sei se vocês conseguem ver, ele tem uma coloração meio alaranjada, né? Esse tem. Se você ver, ó, eu tava com o Borção aqui, que é um garnacha, né, um espanhol. Olha só a diferença de cor, né, de um. Eu vou pegar uma folha aqui em branco para ver se faz um fundo legal, para ver, assim, ó. Isso é bem diferente. Ele tem. Ele puxa pro alaranjado, né? Isso. Inclusive, assim, a gente falou bastante sobre os processos de vinificação, né? Mas uma das dúvidas que eu tenho é em relação às uvas, né?
como que são escolhidas, as uvas que são utilizadas para produzir o vinho rosé, elas são as mesmas uvas dos vinhos tintos, são as mesmas uvas dos vinhos brancos? Como que é feita essa seleção, né? São todas as uvas que são aproveitadas para o rosé ou não? Tem algumas uvas específicas para serem feitas para o rosé? São uvas que são utilizadas para vinho tinto, de uma forma geral, até a gente vê Pinot Noir e a gente vê Merlot. Exato. A gente vai ver muito a Suzana ali, Oliveira comentou Garnacha. Sim, Garnacha é muito utilizada, tanto na Espanha, como é conhecida por Garnacha, como na França, como Grenache. Os principais, a Côte de Provence, que é a principal apelação de origem da Provence para vinho rosé, ela usa Cinsault, Grenache e Syrah no seu corte. Principalmente, existem mais 2 ou 3 uvas que são permitidas, mas de uma forma geral vai ser Cinsault, Grenache e Syrah, mas também cabe o vinho branco, cabe Vermentino, cabe Grenache Bianca, Grenache Blanc, perdão, cabe Chardonnay, cabe Sauvignon Blanc, cabe Semillon, que são as uvas brancas que também são utilizadas. Quando a gente pensa, por exemplo, em Portugal, muitos dos vinhos portugueses, rosés ou rosados, lá chamados rosados, são da Touriga Nacional, que é uma das principais uvas. Na Espanha, além da Grenache, também vai ser utilizado o Pau. Um português, né? Um português, de uvas francesas. Exato. De uvas francesas. Mas é muito comum, é muito comum. Aqui na América do Sul, nós não somos, em quantidade de produção, nós não somos grandes produtores de vinho rosé, né? Na verdade, primeiro está a França, depois, se eu não me engano, vai entrar Itália, Estados Unidos é um dos maiores produtores de rosé, com o seu White Zinfandel. É um dos maiores produtores, se não me engano, está o 3º ou 4º entre os produtores. Brasil, América do Sul, Argentina. Mas a gente tem alguma coisa de rosé, tem muita coisa de Syrah aqui no Brasil, excelentes Syrahs rosés aqui no estado de São Paulo. Você tem na Serra Catarinense rosé premiado lá, com Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Você tem a América do Sul aqui também, ainda na Argentina, você tem muita coisa de Malbec rosé. Então, a gente pode dizer que a maioria das uvas que são aproveitadas para o tinto também são feitas... As mais conhecidas, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Pinot Noir, Grenache, Cinsault. Tem alguma uva específica conhecida? Por exemplo, um Taná. A gente consegue... Eu não lembro de ter visto rosé de Taná na minha vida, pode ser que tenha. Eu não me recordo de ter visto. Rosé de Sangiovese, tem rosé de Sangiovese na Itália. Na Itália tem rosé de tudo também, né? De Pinot Grigio, de Sangiovese, Cabernet Franc. A Flávia perguntou aqui sobre os rosés gregos. Pô, grego é difícil, né? Eles têm a uva assírtico lá, né? Que é uma das mais conhecidas. E a gente vê muito Mediterrâneo, né? Que é ali do mar Mediterrâneo, coisa vindo da Grécia. É interessante, tem um rosé grego interessante, mas eles não usam só as uvas deles, né? As uvas gregas, né? Eles usam uvas francesas também, na maioria das vezes. Mas tem coisa interessante, até porque eles estão muito próximos ali de fronteira com França e tudo mais, né? Mas tem coisa dificilmente você encontra alguma uva que seja exclusiva e trabalhada num só país, né? Se a gente for pensar na Grécia, eles vão ter uma uva que acho que só eles usam, que acho que é assírtico, né? O que mais? A gente vai acabar caindo nesses países que não são... que não estão nos primeiros escalões ali dos produtores de vinho. A gente pensar no Líbano, eles também vão ter uvas próprias. A própria Rússia tem a Saperave também, que é uma uva própria da Rússia. E eles acabam... A gente vai pensar na Áustria, eles têm a Gruner Veltliner, ou Gruner Veltliner, não sei exatamente como é que eles vão pronunciar, que é uma uva que dá excelentes vinhos na Áustria, mas dificilmente você vai encontrar em outros países. Então até tem, mas normalmente são uvas locais ali de países que não estão no primeiro escalão, seja de quantidade de qualidade de produção ou qualidade de vinhos. Apesar da Áustria ter excelentes vinhos também, né? Legal. E o Líbano também tem excelentes vinhos. Nossa, eu tomei uma vez um libanês também sensacional. São poucos, mas são bons. E tem alguns no mercado, o Yarden, tem bastante Yarden aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Pessoal, vai colocando as perguntinhas aqui que a gente vai respondendo na hora, hein? Tem bastante interação, o estado tá bem legal. Espero dar um Na joinha. Hungria, tem mesmo, Alexandre. Cadê? Dá um joinha, vocês estão Hungria. gostando.
Na Hungria tem algumas uvas locais, sim. Odê, e me fala uma coisa, qual é a maior característica do vinho rosé, né? O que caracteriza o vinho rosé? Quando a gente toma um gole do vinho rosé, quando eu degusto o vinho rosé, o que eu tenho que encontrar no vinho rosé que traduz o rosé? Se eu tivesse que traduzir em uma palavra, se eu tivesse que falar em uma palavra, eu diria que é o frescor, que é a jovialidade do vinho, né? Na verdade, ele é para ser um vinho jovem. Eu até comentei na live dos espumantes, a gente falou sobre espumante rosé também, né? Falamos. Normalmente é da uva Pinot Noir, né? Ou da Pinot Meunier, mas mais provável que seja Pinot Noir, mais usual. Mas é o frescor. Eu até comentei nessa live que ali na Provence, se não me engano, não sei exatamente qual que é a região, que os rosés eles eram servidos para os bárbaros, né, que vinham os celtas germânicos, ou seja, lá da onde vinham os bárbaros, os vikings, e eles vinham com sede, e lá eles só tinham uva, e eles não iam dar suco de uva porque era muito concentrado, eles queriam álcool, não tinha como dar cerveja, porque não tinha cerveja, eles serviam rosés para os bárbaros para refrescar o pessoal, né? Então, um rosé, ele é para ser um vinho refrescante, é para ser um vinho jovem, é um vinho, de uma forma geral, para se tomar em temperaturas mais baixas, né? Tudo vai depender do corpo do rosé, se ele tem mais corpo ou menos corpo. E, na verdade, todos os vinhos, a temperatura de serviço dele varia de acordo com o corpo do vinho. E no rosé não é diferente. Mas eu diria que é o frescor e a jovialidade do rosé, né? É isso que a gente busca em um rosé. Normalmente ele traz muito, é um vinho, normalmente são vinhos frutados, né? Não Sim. são todos os vinhos que são austeros. Quando a gente fala austero, a gente está falando de pouca fruta no vinho, a gente está falando de aromas já mais terciários, não vamos por esse caminho para a gente não ficar muito complexo. Mas a gente está buscando vinhos mais frutados, normalmente. Eu Na grande, encontro acidez no vinho a rosé? acidez é a que te dá a refrescância normalmente, né? Então, quando a acidez é boa, não é aquela acidez que está te incomodando, é uma acidez controlada, ela te dá uma refrescância, ela te faz salivar. Então, isso é E importante. Como que eu traduzo essa saliva, essa acidez, né? Eu ia falar salivez, olha só. Como que eu traduzo a acidez de um vinho rosé, né? Como é que as pessoas percebem, para quem está aqui, às vezes não tá tão, não é comum, né? Esse dialeto, não é todo dia que escuta. perfeito. Como que eu traduzo, né? Então, na hora que eu for degustar um vinho, um rosé, né? Como que eu consigo traduzir isso de uma forma mais fácil para as pessoas? Como que eu percebo essa acidez em boca? Existem teorias e teorias, tá? No começo, eu tinha certa dificuldade para perceber a acidez. No começo, há uns longos anos atrás já, né? Mas existem teorias e teorias. Existe a teoria de que nós temos a língua aqui e cada região da teoria sente uma sensação diferente. Doçura, amargor, sal, acidez. E já vi estudos falando que essa teoria foi por terra, que a gente sente tudo de quanto é canto. Não sei se é psicológico, mas para mim, e é o que o estudo mais antigo indica, que você sente aqui na lateral da língua essa acidez. Tá. Ela faz salivar, talvez por conta até da saliva vir aqui da lateral da boca. Então eu sinto a acidez nas laterais da língua. Se a gente pensar na língua aqui, eu sinto a acidez aqui, ó. Ela me faz salivar, eu sinto. Às vezes ela vem com uma leve picância, o que pode ser bom, pode ser ruim, vai depender do paladar de cada um. Ou ela vai vir com essa refrescância, né? Que também é muito bacana, você faz salivar, e você quer sempre tomar mais um golinho. Eu sempre falo que quando a acidez é boa, você quer beber mais. Você dá um gole, dá uma salivada para cá, quer dar mais um gole. Bom, e aí você vai tomando vai te deixando um pouco mais seco, talvez a boca mais seca, e você pede mais. Ela não chega a secar, na verdade, ela produz mais saliva. A acidez, ela produz mais saliva na sua boca. Ela vai produzir mais saliva. Ela não seca a sua boca. O que pode secar a sua boca pode ser o tanino. Tá. Que não é o caso dos rosés, tá? O tanino normalmente está na casca dos vinhos e como o rosé ele fica muito pouco tempo em contato com o vinho, ele quase não tem tanino, basicamente não tem tanino, tá? Salvo alguns em que o tempo em contato com a casca foi muito mais longo, ou se foi um vinho de corte que foi feito um vinho tinto e a proporção dele é muito maior que o branco, mas de uma forma geral é para não ter muito tanino ou não ter. O que eu escuto, assim, a gente do lado do cá, do empório, o que no momento de uma compra, né, numa decisão de uma compra de um rosé, o que a gente escuta muito é: ai, mas esse rosé é doce, esse rosé é mais adocicado, esse rosé é mais seco. Então a gente escuta muito isso aqui. Eu acho que
quando se fala em rosé, essa, pelo menos para mim, é a pergunta que mais aparece. Né? Eu queria que você até nos ajudasse, para as pessoas que estão escutando aqui, que são nossos clientes, né? Até para a gente melhorar a comunicação entre, né, consumidor e os lojistas. Como que a gente melhora esse sentido? Como que eu consigo ajudar as pessoas no sentido de falar, olha, doce, seco, como que eu enxergo isso num vinho? Tá, eu estava tentando pegar alguma outra. Eu tava tentando pegar mais alguma outra pergunta aqui, eu também tenho algumas. Depois eu vou falar, alguém falou da harmonização com queijo. Já chegou lá, tá? Não peguei quem era. Final, que alguém falou de harmonização com queijo, depois a gente fala. Doçor, né? Doçor. Os rosés normalmente eles vão ter ali assim, de 3 a 6, 7 gramas por litro de doçor, de açúcar residual, que é açúcar do fruto normalmente, né? Dificilmente você vai ter uma chaptalização em rosé, pode existir. Não é adicionado açúcar, isso é açúcar da fruta. Usualmente não, exato. Usualmente é o açúcar da fruta. É diferente quando a gente fala de espumante. Na live passada, ela tá lá ainda, né? Lá no Empório do Cury. Tá gravada aqui no Empório do Cury. Quem quiser, depois entra no Empório do Cury lá, que a gente falou bastante sobre teor de açúcar e que é adicionado ou não no espumante. No espumante. Comparado a um tinto, essa composição de açúcar da fruta, qual é a diferença? Que você comentou. Na verdade, na verdade não tem muita, né? Se a gente for comparar tanto com tinto quanto com branco, nós vamos ter tintos que vão puxar, que vão ter mais açúcar residual, vão ter tintos que vão ter menos, e a gente vai ter rosé que vai ter mais e vai ter menos. Isso tudo vai variar de acordo com o fruto daquele ano, né? Se for um ano em que choveu pouco, choveu muito, fez muito calor, fez muito frio, depende do terroir do fruto, se ele rendeu muito açúcar, né? Se ele não está muito, vamos pensar de uma forma assim, falando da uva em si, se ela não está com uma concentração de água muito grande, ela tem uma concentração maior de açúcar, choveu mais, choveu menos, mais verão, mais calor, então tudo vai depender do fruto em si, o açúcar residual do fruto. E a forma como ele foi vinificado, obviamente. O açúcar também ele vai estar diretamente ligado ao teor alcoólico, porque se a gente falar em fermentação, me corta se eu estiver indo muito técnico, mas quando a gente fala em fermentação, as leveduras que são colocadas ou que vêm provenientes, leveduras selvagens provenientes da própria casca do vinho, começam a consumir o açúcar da uva, isso durante a fermentação do vinho, e transformam o açúcar da uva em álcool etílico, mais gás carbônico e mais energia. Então, se eu interrompi a minha fermentação num teor alcoólico baixo, e meu fruto tinha bastante açúcar, significa que eu estou com bastante residual de açúcar. Entendi. Se ele consumiu bastante açúcar e meu teor alcoólico está alto, 13%, por exemplo, eu diminuí o açúcar residual do vinho. Então, vamos pensar na mesma uva. Se eu tenho uma mesma uva aqui com um teor X de açúcar, se eu fiz ele com 11% de álcool, sobrou açúcar, mais do que se eu fizer ele com 13% de álcool. Uhum. Porque a levedura ela consome o açúcar e transforma em álcool. Uhum. Então, é uma comparação. Então, você pode dar até uma olhada no teor alcoólico do teu vinho. Mas ainda assim... Mas que isso normalmente não vem no rótulo, vem? O teor alcoólico sim, mas a graduação de açúcar não. Mas ainda assim, você só vai saber ou você provando o vinho, ou tendo alguém te passando um feedback, ou conhecendo aquele produtor e conhecendo o estilo de vinho que ele produz, né? Eu já conheço o estilo de vinho dessa região, por exemplo. Eu sei. Quer um exemplo? Quer um vinho muito doce, rosé? White Zinfandel. White Zinfandel é o vinho americano rosé. A grande maioria dos rosés são feitos da uva Zinfandel. Califórnia, né? Normalmente. É uma uva autóctone de lá. Há controvérsias. Não vamos entrar nesse mérito se ela é autóctone de lá ou não. Mas é uma uva da Califórnia. E o White Zinfandel é muito doce. Então já sei que se você vai comprar um White Zinfandel, 98% de chance dele ser muito doce. Muito doce. Você tem que conhecer o estilo de vinho que você está comprando. Entendi. Mas então tem um quê aí por trás dos rosés? De repente uma fama, assim como tem preconceito de não tomar rosé, talvez porque tem alguma fama aí também de ser mais doce, ter uma doçura. Mais doce? Não sei. Eu não sei se eu iria para esse lado, mas pode ser, até porque o White Zinfandel não é tão comum a gente consumir aqui. Não é. Não é tão comum. Os vinhos portugueses, rosés,
a grande maioria que eu tomei, e esse não é diferente. Ele tem um residual um pouquinho mais elevado, se eu for comparar, por exemplo, com Côte de Provence, ou se eu for comparar até com outros vinhos rosés, obviamente. Com como qualquer que rosé. você classificaria esse que a gente está tomando, Pinot com Merlot aqui, como que você classificaria em Pinot boca? com Merlot. No próprio nariz, você já sente um pouco de fruta seca, damasco já bem maduro, fruta cristalizada. Eu não sei se você consegue ter esse mesmo discernimento e sentir a mesma coisa que eu estou sentindo. Pode ter diferença até de garrafa para garrafa, Sim, tá? pode. Às vezes até as garrafas têm diferença. Então, não sei se o seu está com os mesmos aromas que o meu. Mas a gente está tomando o mesmo vinho, tende a ter os mesmos aromas. Então, no próprio nariz, você já sente aroma de fruta cristalizada, você sente a fruta cristalizada, damasco já Sinto, seco. damasco, sinto. Frutas secas acabam tendendo a ser um pouco mais doces. Então você já imagina A gente vai que, de deixar uma certa forma, isso é uma delícia. Esse vinho aqui com damasco, com fruta cristalizada, é uma delícia. E te digo mais, ele vai muito bem nessa época de final de ano com aquelas comidas de Natal, viu? Tem bastante fruta cristalizada, sempre tem damasco seco na mesa. Aí a gente vai aí isso a gente aprendeu. Paridade, né? Por similaridade. Por similaridade. A gente aprendeu bastante isso com você na live dos espumantes, que é na questão da harmonização. A gente pode ir por similaridade. Por semelhança ou por contraste, né? Então, o rosé, de uma forma geral, você pega alguns portugueses que eu já peguei, eles puxam mais para o morango já mais maduro também, até um pouquinho de tutti-frutti às vezes. Eles tendem a ser um pouquinho mais doces, de uma forma geral, mas não é via de regra. Não considere isso como via de regra. Se você não gosta de um pouco mais doce, procure rosés mais leves, né? A própria coloração do vinho, você mencionou a coloração do vinho. Temos várias escalas de rosé. Tem uma paleta de cores que é quase que uma tabela geométrica para você identificar as cores do vinho rosé. Ele tem inúmeras colorações. Se o vinho for mais claro, puxado para o rosado, um pouquinho mais claro, aquele salmão clarinho, ele tende a ser um vinho um pouco mais leve. Tende a ser, tá, gente? Não é regra, mas se você vai comprar, você pode o que eu sinto diferença, pensar um pouco para esse lado. Entendi. O Malu, o que a gente está tomando, vou responder aqui a Malu, que a gente está tomando um Pinot com Merlot, da Casa de Melinda de Freitas, um português que, inclusive, o Denis estava comentando sobre os vinhos portugueses rosés. Eu sinto, Denis, alguma diferença em relação, principalmente, do rosé, porque a gente fala assim, esse rosé é bem levinho, esse rosé parece um pouco mais encorpado, às vezes ele parece até veludado, né? Às vezes esse aqui tá mais aveludado, até, eu sinto, não sei se ele tem corpo, ele tem corpo, assim, não é um rosé levinho, você vê até pela coloração dele, eu vou até pegar mais um pouco, que eu tô com um pouco na minha taça. Isso, toma. Então vamos tomar, vamos brindar aos nossos amigos que estão aqui na sala. De novo a coloração dele, tá? Tá uma delícia. Pessoal, aproveita nessa parada aqui que a gente vai brindar e chama 10 amiguinhos aqui no aviãozinho aqui embaixo. E vamos lá, tá uma super aula de rosé. A gente tá aprendendo tudo sobre rosé no Outubro Rosé do Empório do Cury. A gente tá deixando vocês com babando. Saúde. Vamos lá, até coloquei uns minutos atrás, eu coloquei uma folha em branco atrás. Deixa uma folha aqui, a gente faço umas anotações quando alguém tem uma. Então você vê ele. Porque eu achei ele mais encorpado. Então, a própria coloração dele, você já vê que ele é um vinho um pouco com a coloração um pouquinho mais fechada. Ela não é tão aberta, né? Não é tão clarinho. Que nem esse aqui, ó. Eu vou pegar um português bem clarinho, olha. Ele pode, assim, ele tende a ser um vinho com corpo médio, até médio mais, para um vinho rosé. Se a gente está falando de um vinho rosé. Eu diria médio para médio mais, porque você tem alguns que são mais escuros, que são mais até para cor cereja, bem fechada, né? Você vê aquela coloração bem fechada. E aí você sabe que ele tem um pouquinho mais de cor. Esse aqui não, ele tem um corpo médio, não é um vinho rosé leve, mas ainda assim é um... eu sou suspeito para falar, que eu tô achando uma delícia esse vinho. Ainda assim é um vinhaço, né? São só características diferentes. Você pode... Então, vou escolher um vinho rosé. Então tá bom. Falou tanto de rosé, vou comprar um rosé. Primeira coisa, a mesmo cenário que eu mencionei no espumante. Qual que é a ocasião? Você está comprando ele para levar para a piscina? Você está comprando ele para tomar quando você estiver fazendo o almoço? Você está comprando ele para almoçar ou para jantar? Você está levando ele para casa dos amigos para ser o vinho de entrada lá quando vai beber assim que chegar?
Então, primeira coisa, analise a situação, né? Então, se você quer um vinho rosé para te matar a sede no calor, vai para os vinhos mais leves, que tendem a ser um pouquinho mais claros. Já olha na paleta de cores ali, vai mais claro. Eu não estou falando que você vai acertar de cara, mas você vai tender a ser mais assertivo, tá? Entendi. A cor do vinho não quer dizer que só por causa da cor ele não vai ter corpo, vai ser leve, vai ser bom. Mas você diminui a chance de erro. É isso que eu estou querendo dizer. Não é uma máxima, mas diminui a chance de erro. Então, no momento de escolher um vinho rosé, eu vou, para não errar, já que eu não conheço, eu vou naqueles que tem uma tonalidade mais clarinha. Depende do seu paladar. Você prefere um com mais açúcar ou menos açúcar? Eu tô aqui imaginando que eu não sei absolutamente nada sobre rosé. Eu tô aprendendo nessa live aqui com você. Então, assim, eu quero sair daqui pelo menos assim, por onde que eu começo a comprar um rosé? Então, vamos pressupor que você já toma algum vinho. Tá, eu tomo tinto. Certo? Tomo tinto. Ótimo, já é um começo. Rosé eu não sei comprar. Então tá bom, você toma tinto. Porque essa é a dúvida da maioria. Perfeito. É que vai ser muito relativo e muito pessoal, porque vai variar de paladar para paladar, tá? Mas sempre. Tirar alguma É coisa... difícil. Não, é difícil porque é muito relativo. Infelizmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu não gosto de morango. Mas eu gosto de vinho rosé que puxa pro morango. Ah, que interessante. Eu não gosto de damasco, mas eu gosto de vinho que puxa pro damasco. É que nem eu gosto de morango e não gosto de sorvete de morango, sabe? Mas eu adoro É muito paladar, né, de cada um. Então, mas assim, a dica é, se você já toma vinho, você sabe qual que é o seu estilo de vinho? Não, eu gosto de vinho, o tinto, eu gosto dele mais seco, eu não gosto dele com tanto açúcar, eu não gosto dele tão doce. Não, eu gosto dele um pouquinho mais docinho. Então, se você gosta dele um pouquinho mais docinho, não, mais uma vez, não é regra. É só uma chance de você diminuir o erro, tá? Entendi. Você gosta dele um pouquinho mais seco, o teu tinto, né? Tá um dia muito quente, analisa qual que é a situação que você vai comprar esse vinho. Se é para matar a tua sede, se é no calor, se é um vinho de entrada, ou para você estar cozinhando ali com a sua esposa, com o seu marido, você quer, vou tomar um rosé enquanto eu tô cozinhando, que, pô, eu faço isso direto. Ela cozinhando, obviamente, de vez em quando só dou pitaco lá, mas a gente tá tomando um rosé aqui. Tá num rosé levinho, um rosé de entrada. Se é um vinho para acompanhar a tua refeição, dependendo da refeição, você já pode pegar uma coloração já no terceiro estágio, segundo estágio, ele sabe, dentro da tua paleta que você vai ver no Empório do Cury. Você vai ter uma paleta de boa dica, boa dica. Vai tentando variar um pouco na cor. Ou pergunta também pro pessoal que vai estar vendendo, né? Não, lógico. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, até aproveitando essa questão que a gente falou de corpo, de rosé, né? Que é uma coisa que a gente até achava que não tinha relacionado à cor. Esses vinhos, onde a gente até mostrou no começo da live aqui, onde a gente coloca gelo, né? Que pode beber com gelo. O gelo, ele vai alterar a questão desse corpo, desses vinhos, sem dúvida, a tonalidade desse vinho, o que vai trazer o vinho, porque ninguém está acostumado a tomar vinho com gelo, né? Isso até às vezes soa. Então, assim, o que o gelo vai acrescentar nesses vinhos aqui ou não? Sem dúvida. Vamos pensar que eu dei um exemplo há pouco tempo atrás do rosé de sangria, né? Uhum. O que eles faziam? Eles tiravam um pouquinho do líquido para encorpar mais o vinho, para dar mais robustez ao vinho, e faziam uma sangria do vinho tinto. E dessa sangria eles faziam um vinho rosé. Aqui é o inverso, né? A gente vai colocar um gelo que vai se diluir, transformar em água e deixar ele mais aguado. Então ele vai tirar um pouquinho do corpo do vinho, se tiver alguma coisa de corpo, e vai trazer mais refrescância, vai deixar ele mais levinho, ele vai diluir mais aquele teor alcoólico que ele tinha. Ele dilui um pouco na água, ele vai diluir o dulçor. Ele se dilui, mas a ideia do gelo é você tomar uma bebida gelada. Simples, com gostinho de fundo, de vinho. Verão, calor, país tropical, Brasil. Bom, então vai muito bem, piscina. Pô, mete um gelinho na taça de gelo. Legal. Ou no copo de vinho. Você vê que essa questão do gelo, né? Eu coloquei aqui até pra gente de propósito, mas tem gente que tem esse bloqueio, não tem jeito mesmo, né? Porque o vinho traz um bloqueio mesmo. Pra gente não é o tradicional, né? Normal, claro. Mas quando a gente vê isso no rótulo, pode até achar que de repente, putz, mas será que é bom? Não, é uma coisa, outra coisa, né? Então, assim, não quer dizer que o vinho não seja bom, né? É a proposta do vinho, né? A proposta do vinho que já vem no rótulo, você pode servir com gelo ou não, sirva com gelo, é a proposta do vinho.
Inclusive, existem drinks feitos a partir de vinho rosé e que são misturados com outras bebidas e que vai gelo, né? Drinks, né? E tem uma questão de marketing forte por trás, de verão, né? De uma série de coisas que eu acho que também pode. Olha lá, ó, em uma visitação na Guaspera, eles serviram o rosé com gelo, mas existem certos rosés feitos exatamente para colocar gelo, correto? Perfeito. Eu acho que A Guaspera aqui de São Paulo tem um rosé de Syrah, assim como a castanha também tem o flor de Syrah. Syrah se adaptou muito bem em São Paulo, rendem excelentes vinhos, inclusive rosé. E a Syrah é uma das principais uvas também no corte de Provence lá, para fazer os rosés de Provence, que são os mais famosos e é o que tem uns maiores patamares ali de qualidade, junto com alguns outros. Então legal, a Syrah vai muito bem. legal. A Syrah, a Sansô, eu tomei um Sansô esses dias, pequeno em Parducuri, o francês. Aqui, ó, tá aqui comigo, ó. Tomei esse vinho, muito bom mesmo, muito bom. Muito bom também, Gostei eu muito. adorei. Também é uma uva que está no corte dos vinhos de Provence, ela está no corte de Châteauneuf du Pape, quando a gente fala de vinhos icônicos. Ela está no corte do Côtes du Rhône também. Então é uma uva muito utilizada na França e principalmente para rosé. E aí é um varietal. Você vê, quando é varietal está lá escrito só o nome da uva, é uma única uva. Exatamente. 100%. Aliás, eu fiquei na dúvida se eu abria ele ou se eu abria esse, mas eu fui no Pinot aqui. É uma delícia esse vinho, rendezvous, uma delícia. Muito bom, muito bom mesmo. Gosta, hein? Eu adorei bastante. Vamos aproveitar então esses últimos minutos que a gente tem aqui. Se a galera pedir mais, vamos acompanhar aqui. Se a galera pedir Falaram do queijo ali, eu preciso responder a pergunta do queijo. Exato, por isso que eu quero deixar os últimos minutos para a gente poder falar um pouquinho sobre a harmonização, né? E se a galera pedir mais live aqui, aí vamos ver se a gente continua um pouquinho mais ou não. Se a galera falar que tá gostando, ó, põe um joinha aí, a gente continua, né? Mas vamos falar sobre harmonização, que eu acho que é um tema que todo mundo sempre pede, né? E na verdade, no momento de uma decisão, ele também é um fator super importante. Né? Olha lá, mas bora lá continuar. Aliás, a Flávia colocou um ponto aqui pra gente importante, que ela consumiu esse vinho aqui, e ela falou, já que a gente vai falar de harmonização, vamos falar. Ela falou que consumiu com, eu acho que é risoto de quinoa com camarão. Né? E aí, o que você acha de Pinot Noir com Merlot, risoto de quinoa com camarão? Top. Rosé é um vinho gastronômico. Os rosés, de uma forma geral, são vinhos gastronômicos e são coringas realmente, porque ele tem um pouco da característica do vinho branco, normalmente ele tem um pouco da característica do vinho tinto. Esse, no caso, são só de uvas tintas, obviamente, mas ainda assim é um vinho que não ficou tanto tempo em contato com a uva, com a casca da uva, né? Então, ele traz algumas características mais leves. Então, ele é um coringa. Na dúvida, entre tinto e branco, vai de rosé. Assim eu aprendi na Associação Brasileira de Sommeliers. Na dúvida, entre tinto e branco, vai de rosé, quando você está falando de harmonização, porque diminui a chance do erro. Se você está na dúvida, diminui a chance do erro. Não quer dizer que você vai acertar. E mais uma vez, a harmonização também é paladar. Com o churrasco, vai bem. Até porque alguém falou do churrasco. Do churrasco, é que a Carol colocou do churrasco. Carol. Até porque eu acho que essa questão do que a gente comentou bastante sobre as uvas, né? Sobre o processo de vinificação, inclusive dessa questão de encontrar ele mais aveludado, um vinho mais leve, isso deve impactar bastante com aquilo que a gente for comer. Com certeza. A questão da estrutura do vinho, o corpo do vinho, que tipo de uva está sendo utilizada, porque as uvas elas têm algumas características próprias, né? Obviamente. Se a gente for pensar num rosé de Syrah com um rosé só de Pinot Noir, vão ser vinhos completamente diferentes, mesmo feitos pelo mesmo produtor, e uvas plantadas no mesmo terroir. Mas são uvas completamente diferentes. Então vão render vinhos diferentes. Mas de toda forma, vamos lá. O rosé ele é um coringa. O rosé ele vai muito bem desde de saladas, carnes cozidas, filé mignon, a gente pode pensar um filé mignon milanesa, não um filé mignon fritão ali, mas a milanesa ele vai muito bem, a parmegiana ele vai muito bem, a gente pode pensar em massa leve, massa ao molho pomodoro, manjericãozinho. A gente pode pensar em manjericãozinho, a gente pode pensar em quiche, a gente pode pensar camarão, vai muito bem com camarão, risoto, ele vai muito bem com risoto, salmão, adoro rosé com salmão. Aliás, eu comi também ontem eu fiz um risoto de camarão e tomei com um rosé garnacha, esse borsão aqui, que foi um espetáculo. Camarão,
um camarão grelhado, um churrasco de frutos do mar. Você pode pensar num churrasco de frutos do mar. Tem um restaurante em Santos que tem um churrasco de frutos do mar. Madeira, olha a propaganda, hein? Churrasco de frutos do mar. Você pode pensar em frutos do mar, obviamente, tudo que vai com frutos do mar. Mas você vê, alguém falou de churrasco. A gente está acostumado aqui no Brasil, país tropical, a fazer churrasco em dias quentes. Todo mundo com aquela latinha de cerveja na mão, garrafa de cerveja gelada. Pode pegar um rosé um pouquinho mais encorpado para você comer um churrasco, um franguinho que está saindo ali do churrasco. Você pode pegar o rosé para comer uma linguicinha, uma picanha. Talvez não seria a melhor harmonização, mas está calor, é muito melhor do que um vinho tinto, um pouco mais pesado, um pouco mais encorpado, né? O rosé vai te trazer uma sensação de refrescância mais legal e ele não vai ficar tão fora na paridade ali, no churrasco. Então, por isso que no churrasco também vai bem. Eu já falei até de rosé em feijoada há tempos atrás. Exato, eu ia te falar isso, porque a gente bateu muito nisso na live de espumante, sobre a feijoada e o espumante. Não, vai aí que a gente, qualquer coisa, a gente... Tá. Crononeta me fala nos minutos finais. Mas feijoada, o rosé de sangria, principalmente, se você conseguir um rosé de sangria, com uma feijoada ele vai muito bem. Um rosé que puxa para um lado cítrico também vai muito bem. Foi a mesma coisa que eu falei do espumante, porque quando a gente está comendo a feijoada, a mesma coisa que eu falei do espumante, a gente está comendo uma feijoada, muitas vezes tem uma laranja ali, que é para trazer um pouco da citricidade e ajudar a limpar o teu palato. Então um rosé que traga um lado um pouquinho cítrico também pode ser uma boa. Muitas vezes os rosés, eles trazem um lado de fruta vermelha, na grande maioria das vezes até, frutas vermelhas, mas tem alguns rosés que trazem um pouquinho de toranja. Esse, inclusive, ele traz um pouquinho de toranja ali, um pouco de... Toranja. Ele traz um pouquinho, até pela cor, essa cor alaranjada. Então ele traz um toque toranja ali. não é uma característica muito fácil, né? Porque não é uma fruta onde tem em todo lugar, aqui onde você encontra. Exato. Mas a gente pode dizer que ela é um parente da laranja. Sim, mas ela é mais... Fazer que ela é um parente né? Ela é um parente da laranja. E até pela coloração. Assim, pela experiência que eu tenho, assim, normalmente quando eu pego um rosé, que eu vejo que a coloração dele já é mais vermelhona, que puxa para a cor de morango, na grande maioria das vezes, ele vai acabar trazendo essa fruta vermelha, tanto no nariz como na boca. Então, talvez esse vinho rosé, talvez não seja aquele que vai te trazer uma certa citricidade. Eu posso encontrar toques florais nos rosés? Pode, sem dúvida. Principalmente os de Syrah, tem muito da Provence que traz. Os de Merlot também podem acabar trazendo toques florais. Pode, sem dúvida nenhuma. Você vai ter toques florais. Isso impacta na questão da minha harmonização? Esses toques florais pode ter de estilo de comida que combine mais? Agora avisou aqui que a gente tem 2 minutos restantes, tá? E aí a galera decide se a gente fica aí mais uns 10 minutinhos ou a gente encerra a live aqui nesses 2 minutos que tá faltando. Vai lá, Dê. Bobó de camarão, vai muito bem com bobó de camarão, sim. E se você tiver um espumante rosé, também vai muito bem com bobó de camarão. Um vinho rosé vai muito bem, o espumante rosé também vai muito bem com bobó de camarão. Risoto, já falamos, a questão do floral, sim. Isso. Quando ele tem floral, normalmente ele tende a ser um vinho um pouquinho mais leve. Tende a ser, tá? Ele acaba puxando aquelas fragrâncias florais, sabe? Você acaba vendo que é um vinho que até no nariz ele é mais, sabe? Tá flutuando, sentindo os aromas, né? Ele tende a ser mais delicado quando ele tem aromas florais. Tende a ser, não é... Assim, não dá para generalizar, é impossível a gente generalizar no mundo dos vinhos, porque existem milhões de vinhos sendo produzidos todos os dias e sendo lançados, então não tem como generalizar. E ninguém provou todos os vinhos do mundo, então a gente vai um pouco pela experiência que a gente tem e pelos estudos que a gente já fez. Mas ele tende a ser um pouco mais leve quando ele tem os toques florais. Legal. Olha só, eu vou deixar essa live salva, a gente vai cair aqui, falta pouquinho tempo, a galera tá pedindo pra gente continuar mais um pouquinho, eu acho que vale a pena a gente continuar mais um pouco, né, Dê? Pode ser? Você tem aí um tempinho pra gente? Claro! Vamos lá, é um prazer, adoro falar de vinho. Dá uma vontade, assim, de brindar com todo mundo que tá aqui na live com a gente, dá vontade de olhar pra carinha de cada um, né, e falar... Cheers, saúde, né? Vem com a gente, vem participar com a gente, dá muita vontade. É uma pena que ainda a gente não chegou, né? Mas com certeza, do jeito que está a tecnologia, daqui a pouco esse Instagram a gente consegue ver a carinha de cada um e fazer com que todo mundo participe aqui ao vivo com a gente, né? Então vai cair, eu vou salvar e a gente volta de novo para continuar a falar de harmonização. Enquanto isso, chama todo mundo, chama a galera para cá, tá bom? Vamos lá, tá caindo aqui.